Eu só quero dizer que assino embaixo as palavras do professor e que o mundo de direito, os advogados, nunca tiveram noção desses salários. A gente estuda processo, leis, doutrina, jurisprudência e jamais abrimos o Diário Oficial como fez o professor, com esse rol de salários absurdos que a gente acaba de ter conhecimento. Eu abri assim porque vou ficar na mesma questão e naquele espetáculo cívico de ontem, promovido pela Jovem Pan, no debate da justiça em mitos e fatos. Realmente foi emocionante. Evidente que as posições do Sérgio Moro, querendo a dureza da justiça contra todos e enaltecendo o fato de o Supremo ter dispensado o trânsito em julgado da sentença para mandar um réu para a cadeia, nunca me agradou. Não é isso que eu estudei, não é isso que diz a Constituição do Brasil. Mas quando o Cláudio Lamáquia, que é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, se referiu a essa questão, e que questão é essa? É uma cláusula pétrea, artigo 5º, inciso 57, da nossa Constituição. O que é que diz essa Constituição? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É isso que diz a Constituição. E os advogados têm, eu acho que tanto quanto juízes e promotores, têm o dever de cumprir as normas da lei. Até porque quando estudaram a exegese, a interpretação da lei lá atrás, tinha uma frase latina que marcava isso. In clari cessat interpretatio. Você pode interpretar a lei, mas não no texto claro da lei. Aí cessa a interpretação. Mas quando o presidente da ordem levantou essa questão, ele foi vaiado dentro do hotel, ali no meio da plateia. De um lado eu fiquei orgulhoso porque eu entendi essa vaia, que todos os que estavam ali aplaudem o trabalho do juiz e negam frontalmente a existência da corrupção no ápice da política brasileira. Está claro para todos nós que a gente repudia a corrupção na alta cúpula da política brasileira e do empresariado brasileiro. Mas, de outra parte, eu fiquei entristecido porque o que o presidente da ordem dizia é que existe uma norma constitucional que foi ferida. Foi o que disse, por exemplo, o ministro Celso de Mello, porque a decisão não foi unânime. Quando isso aconteceu, ele falou: esta é uma tarde triste para o cidadão brasileiro. E não para o Supremo. Por que o ministro Marco Aurélio Mello falou uma tarde triste para o cidadão brasileiro? Porque a luta da sociedade deve crescer também na defesa da liberdade individual do cidadão brasileiro, contra o terrível poder do Estado. Os senhores pensam que o Estado é infalível, que o juiz é infalível? Não é. Não é. Em 1994 houve a história da escola de base. A dona Paula Milim, ela, o marido e mais 4 funcionários foram acusados de abusar sexualmente de crianças na escolinha, que era dela e era deles. O delegado chamou a imprensa fez um estardalhaço, a Globo chegou a ser punida com 1.300.000 para pagar a indenização e demonstrou-se que isso não era verdade. Mas a escola fechou e a família carrega até hoje, 20 anos depois, a marca de manchetes que não eram verdadeiras. Na história do Brasil,
Tem lá atrás, no tempo do Império, sendo imperador Dom Pedro II, portanto 1850, eu não me lembro exatamente a data, o caso Mota Coqueiro, que foi um erro judiciário terrível. Mota Coqueiro foi enforcado. Ele foi condenado, ele era dono de uma fazenda, e houve a execução de uma família de colono, uma família inteira. E ele estava em atrito com essa família. Em razão disso, foi apontado, condenado e acusado. Muito depois, o cidadão que matou, que era um dos operários ali, agricultores da fazenda, ele confessou ao padre que ele que matou a mando da esposa do Mota Coqueiro, que tinha ciúmes porque ele tinha um caso com uma das filhas do assassinado. Tem o caso dos irmãos Naves, que virou filme. Foram acusados, cumpriram pena os irmãos Naves, porque um primo teria desaparecido e teria sido, portanto, matado pelos irmãos. Anos depois, esse primo apareceu. E é o espetáculo do filme. Eu próprio tenho alguns exemplos para os senhores, se eu fosse seguir aqui. O cidadão funcionário da Balmer, acusado de ter participado da morte de um vizinho, e depois ficou provado que não. Ele era acusado por duas menores, que diz que era uma briga, os três estavam ali, um pegou em pau de lenha, bateu na cabeça do outro, matou. As menores disseram que ele segurou para o outro bater o pau de lenha. Fomos ver isso lá no local. O cidadão estava preso naquele tempo, você ia preso para guardar julgamento. Quando eu cheguei na casa do que estava preso, portanto, que ia a júri para falar com sua esposa, ali estava uma senhora, falou: o senhor é que vai defender o compadre e tal? Eu falei: quem é a senhora? Não, eu sou compadre dele. Eu sou mãe das meninas. Eu falei: mas são suas meninas que estão acusando. Ela: o quê? Eu falei: sim. Eu tinha levado o inquérito aqui. As meninas, suas filhas, é que estão acusando o seu compadre. Ela chamou as meninas na minha frente, tinha mais pessoas ali. E as meninas disseram: mas por que você fez isso com o compadre? Porque um dia a gente estava no pé de goiaba e ele deu um carreirão em nós, as duas crianças. A gente levou a mãe para prestar esse depoimento para salvar o rapaz que estava com... Mas tem um outro caso em Osasco. O cidadão foi condenado pela morte da esposa, mas foi um atrito ali em que ela veio atacá-lo, ele segurou, tentou segurar o pescoço, ela desfaleceu. Ele chamou a ambulância, levou para o hospital, tentou socorrer. O advogado sustentou que não era homicídio, era uma lesão corporal seguida de morte, que é um crime também definido no Código Penal. O juiz falou: não, está negando a autoria. Não estou negando a autoria. A autoria eu não posso confessar, pois foi na minha casa, eu estava com ela, eu chamei a ambulância, eu levei para o hospital e confessei. Recorreu, ou seja, recorreu abrindo uma nulidade. É a falta de prestação jurisdicional. O juiz não acolheu, não leu a peça de defesa. Vai para o tribunal entende o seguinte: não, a sentença de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade. Isso quem tem que decidir é o júri. Falou: pô, mas eu não estou falando sobre o mérito. Estou falando sobre o fato do juiz não ter lido a peça de defesa, onde se debatia a capitulação do delito. E a coisa continuou. Nesse caso, o próprio promotor depois pediu a absolvição. E cada advogado criminal terá 3 ou 4 exemplos de erro judiciário. Por isso que é fundamental a defesa de todos os campos do processo. Estou lendo aqui
um texto de 2 advogados na internet, César Roberto Bittencourt e a doutora Vânia Barbosa, que disse o seguinte: o Supremo Tribunal Federal orgulha-se de ser o guardião da Constituição Federal, tem sido prestigiado pelo ordenamento jurídico brasileiro, mas o fato de ser guardião de nossa Carta não lhe atribui a sua titularidade, isto é, o Supremo não é o dono da Constituição. E tampouco tem o direito de reescrevê-la a seu bel prazer, como vem fazendo nos últimos anos, com interpretações contraditórias, equivocadas e especialmente contrariando o que vinha afirmando nos últimos 25 anos. Essa postura autoritária que vem assumindo ultimamente como órgão plenipotenciário não o transforma em uma instituição mais identificada com a sociedade. E essa crítica é feita realmente por todos os advogados. Por isso que quando foi vaiado o presidente da Ordem, e aqui nesse texto os advogados dizem: em dia de terror, Supremo rasga a Constituição no julgamento de um HC. Foi bonita a manifestação do povo, porque o povo quer que se puna e duramente a corrupção no Brasil. Mas eu faço esse final para colocar em debate a questão que essa punição tem que respeitar os preceitos constitucionais. E todas as questões postas no Código de Processo Penal. Eu cito aqui, às vezes, uma lição do grande doutrinador da prova, o italiano Malatesta, que diz que o processo crime é o que há de mais sério no mundo. Nele, nada pode ser ampliado. Tudo deve ser cristalino como a grandeza algébrica. Porque não é Cunha, não é Zé Dirceu, não é Lula, também não é Sérgio Moro, nem Joaquim, não é nada disso. Quando eu ouvi aquela manifestação ontem, muito bonita, como eu já disse, eu fiquei pensando o seguinte: se amanhã qualquer um desses senhores, cidadãos que aqui estão, tiver uma filha processada criminalmente, uma esposa, um marido, uma mãe, é evidente que muda de opinião. E quer que se respeitem todos os direitos impostos na Constituição da República. É essa a questão, porque não é, como disse o Lula, o Joaquim Barbosa, não é Luiz Cunha, não é o Zé Dirceu. É o princípio da liberdade individual frente ao Estado de todos os cidadãos brasileiros. Essa é a questão. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.